nossa cultura está no Museu Grão Vasco, em Viseu. Vamos conhecer uma obra de Augusto Santos, em mármore. Falamos de uma escultura a fins que retrata uma menina, uma criança. Aqui é possível ver o cabelo curto, encaracolado, com uma fita, mas melhor que ninguém para nos explicar as características desta escultura, tenho comigo aqui no Nossa Cultura, programa da Rádio Observador, Odete Paiva, diretora do Museu Grão Vasco. Odete, começava por lhe perguntar até, esta obra de Augusto Santos é aqui um retrato de algum pensamento deste artista? O que é que esta menina representa? Bem, esta menina é uma obra extremamente emblemática na coleção do museu e na história da arte nacional, de alguma forma, porque o Augusto Santos, de seu nome verdadeiro, assinava as obras como Augusto Santo. Ele era um homem um artista genial, na verdade, mas muito incompreendido, pouco reconhecido no seu tempo, apesar de ter estado em Paris, ter feito algumas produções muito significativas. Como nunca viu reconhecida a sua obra e o seu gênio, um homem bastante atormentado que acaba por se suicidar bastante jovem e, antes de cometer esse ato deslocado, enfim, destruiu toda a sua produção que tinha no ateliê e, portanto, deste escultor restam duas obras. Esta menina, que está no Museu Nacional Grão Vasco e que entrou, portanto, para a nossa coleção em 1930 por um depósito do proprietário à época e que em 1942 foi comprada por 5.000 escudos pelo diretor de então, que na moeda atual seriam cerca de 25 euros atualmente. Portanto, permaneceu na nossa coleção, esteve exposta já no Museu Nacional de Arte Contemporânea durante algum tempo, porque no Museu Nacional de Arte Contemporânea está a outra peça, que é um Ismael, com que o autor terminou, à época, portanto, os seus estudos na Academia de Belas Artes e está também o gesso, e essa peça, esse Ismael, é uma peça em bronze. O gesso dessa peça, portanto, a peça original em gesso, está no Museu Soares dos Reis, no Porto. Portanto, neste momento, é o espólio que se conhece deste artista. Por esta raridade, em 2021 o Museu Nacional Grão Vasco decidiu colocar esta peça na sala e, posteriormente, na sala do Naturalismo. É uma obra datada de 1898, datada e assinada, portanto, na sequência dessa decisão de trazer a obra ao público, foi também, na altura, feita uma proposta para classificação. Não foi classificada como tesouro nacional, acabou por ser classificada como um bem de interesse nacional, precisamente porque se conhece muito pouco da vida deste autor, deste artista, deste escultor, e também porque se conhece muito pouco da própria produção. Portanto, o Museu Grão Vasco, desde essa altura, tem estado empenhado em construir um corpus iconográfico daquilo que foram as reproduções de catálogos, encontrar toda aquilo que foi a produção deste artista para podermos construir de alguma forma a sua produção ou reconstituir também a sua reprodução, a sua técnica e alguma coisa da sua biografia atual. Portanto, sabemos que era de Vila Nova de Gaia e, se puder usar a expressão que usou há pouco, atormentado, mas esse atormento não se vê aqui nesta escultura de mármore branca, uma escultura com 59 centímetros de altura, 26 centímetros de largura. E porquê é que digo que não se nota esse atormento? Porque é uma escultura com muito detalhe, minuciosa, assim, bastante minuciosa no sentido cuidadosa ao ser esculpida. Realmente é verdade. Este busto é uma peça, portanto, em mármore, com toda a dificuldade que esse material tem de ser trabalhado, porque é um material bastante duro, não é? Ele consegue uma delicadeza de feições e, ao mesmo tempo, é uma peça também de rara modernidade à época que foi feita. Tem uns valores muito
poéticos, uma fisionomia muito suave, com um detalhe quer na expressão dos olhos, o delinear dos lábios, o nariz, portanto todo o penteado, o laço que compõe esse mesmo penteado e depois um colo alto e todo um polimento da pedra que depois contrasta de alguma forma com a peanha que temos embaixo e que tem um trabalho um pouco mais tosco, mas que serve quase como de expositor, não é? Nós não precisamos de mais nada para poder pôr esta peça, para mostrar esta peça ao público. Ela integra a parte escultórica e ao mesmo tempo apresenta também um suporte que a eleva e que lhe dá uma graciosidade e uma leveza quase flutuante na sala. Apesar de não integrar, como dizia há pouco, a lista dos tesouros nacionais deste museu, perguntava-lhe a importância deste busto também para a arte nacional. Apesar de não constar nessa lista, falamos aqui de uma obra que tem alguma importância aqui neste Museu Grão Vasco. Sim, o Museu Grão Vasco tem uma coleção bastante abrangente de pintura e de escultura do período naturalista, portanto, final do século XIX e da primeira metade das primeiras décadas do século XX, em que esta peça, do ponto de vista escultórico, é provavelmente uma das mais significativas pela modernidade, pelos materiais, pela raridade da própria obra e pela raridade de peças que existem no nosso país deste escultor especificamente. Portanto, é verdadeiramente um tesouro, ainda que ainda não esteja reconhecido, mas esta classificação de interesse público traz sobre ela também um foco diferente, até para novos investigadores que queiram trabalhar esta temática, que queiram continuar e queiram descobrir quem foi este Augusto Santo, a sua biografia e, de alguma forma, também, enfim, colaborar connosco até para construir este corpus iconográfico que estamos a tentar encontrar em publicações, em jornais da época, em alguns catálogos de exposições feitas na Sociedade de Belas Artes, enfim, em vários suportes que nos permitam perceber melhor quem foi este artista, quem foi este homem e qual foi o seu percurso de vida. E fica aqui um dos trabalhos deste legado de Augusto Santos, estas fins aqui no Museu Grão Vasco, onde está a Rádio Observador para o programa Nossa Cultura.